Decreto legislativo para suspensão dos efeitos do artigo 3º do Decreto Municipal número 4031/2022 do Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, requer à mesa, nos termos do artigo 49, item 5 da Constituição Federal, artigo 20, inciso 9 da Constituição Federal, artigo 33, item 22 e 47, ambos da Lei Orgânica Municipal, bem como o artigo 55, bem como o artigo 2º, item 22 e artigo 36, item 7 do regimento interno, após manifestação do egrégio plenário, que seja editado um decreto legislativo para sustar os efeitos do artigo 3º do Decreto Municipal número 4031 de 2022, de 9 de setembro de 2022, publicado na edição número 382 do Diário Oficial do Município, de 23 de setembro de 2022, para exorbitar o poder regulamentar ao inovar em hipótese de cobrança em taxa em relação à Lei Complementar 192/2021. A justificativa: o Decreto 4031/2022 foi expedido pelo Poder Executivo com a finalidade de regulamentar a Lei Complementar 192/2021, que dispõe sobre o Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos de Construção Civil e Resíduos Sólidos volumosos, e o Programa Municipal de Gerenciamento e Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, dentre outras providências. O decreto municipal, então, passou a prever as regras para emissão de guia de recolhimento das taxas, definida pelo artigo 22 da Lei Complementar número 192/2021, dispositivo que estipula o valor do tributo, considerando cada tipo dos 3 transportes citados pelos parágrafos 2º, 3º e 4º, que são apenas por caçamba, veículo basculante ou veículo trucado. Ocorre que o artigo 3º do Decreto Municipal número 4031 de 2022 criou uma nova hipótese para a cobrança da taxa não constante da Lei Complementar número 192/2021, qual seja o transporte de resíduos por carroceiros e condutores de carretinha, consoante se observa no texto abaixo. Artigo 3º. Os valores das guias já foram estipulados pela Lei Complementar número 192/2021, sendo que o valor para os descartes de carroceiros e condutores de carretinha será de 2 VMRS, valor referencial, né? Portanto, considerando que, em tese, o artigo 3º do Decreto Municipal inova em relação ao que dispõe a Lei Complementar 192/2021, necessária a sustação dos seus efeitos a fim de preservar o princípio da separação dos poderes. Então, nobres pares, nobres vereador, mesa, né, que vai ter que propor o decreto, usurpou a lei que nós aprovamos, que nos seus artigos não tinha a cobrança, né? Nós não aprovamos aqui na lei, que eu citei aqui, a cobrança de transportar as carretinhas, né? Transportar galhada, essas coisas, nem carroceiro. E no decreto, o executivo colocou, então está usurpando competência da lei. Então, aqui esse requerimento é para que a mesa diretora proponha esse decreto legislativo e coloque aqui em plenário para ser discutido entre os vereadores, que tanto os podadores de árvore aqui da cidade, todos já estão sabendo disso, eles tiveram a lei na mão e o decreto, sabendo, falou: Paulo, mas aqui na lei que vocês aprovaram não tem para cobrar de nós, e a prefeita, através do decreto, está cobrando. Então, está se usurpando aqui, não a competência, não está na lei que nós aprovamos, né, essa cobrança, e ela simplesmente decretou no seu decreto executivo. Então, cabe a nós fiscalizar as leis que são aprovadas aqui também, e através desse decreto, pegar a sustação dessa parte que ela está cobrando, da parte de carroceiro e carretinha. Esse é o requerimento. Senhor presidente. Vereador, antes de eu colocar em discussão esse projeto aí,
os vereadores precisam entender o que o requerimento está solicitando. Está solicitando para que a Câmara revogue uma lei, um artigo da lei em que o Legislativo entende que veio de uma forma que nós não aprovamos. O que acontece? Eu vou fazer uma sugestão aí para o vereador, porque isso aí tem 3 formas para resolver essa situação. Uma das formas é solicitar para que o Executivo, ele mesmo mande uma lei revogando aquilo que não existe legalmente, certo? Outra situação é essa, que eu vou depender de um parecer técnico do meu jurídico. O jurídico vai ter que me dar um parecer técnico, porque não passa a ser uma responsabilidade só da mesa, passa a ser uma responsabilidade do meu jurídico, ou então, se entrar com ação junto ao Procurador-Geral de Justiça para resolver essa situação. Eu queria ver se o vereador concordava, a gente suspendia esse requerimento até a próxima sessão, e até lá eu vou conversar, ver se o Executivo me manda um projeto para resolver essa situação aí, porque eu acho que seria bem salutar. Eles que cometeram um erro, a gente está dando oportunidade para que eles venham aqui e corrijam o erro deles. Então seria essa a minha sugestão, por enquanto, vamos evitar um confronto aí e depois passa todo mundo a ter responsabilidade. Depois a gente também pode sofrer uma ação aí do Executivo, porque o problema de lei tem vários advogados, tem vários entendimentos. Então eu queria só fazer essa sugestão para que a gente, até a próxima sessão, até a próxima segunda-feira, ver se eu consigo resolver esse problema de forma administrativa, legislativa e executiva. Eu entendi o requerimento e eu acho que tem muitos vereadores que também precisam entender esse requerimento, o que está se solicitando. Mas vamos ao segmento do debate. Bom, primeiramente, Daniel, o requerimento sendo aprovado, aí depois vence o decreto legislativo para ser colocado em plenário para votar, né? Porque eu acho que não tem mais o que conversar com o Executivo de tanto documento que foi sobre isso. Aqui foi feito o requerimento em outubro, eu vou só falar a informação que eles passaram, né? A cobrança de taxa para o transporte de volume de resíduo da construção civil e resíduo volumoso por carroceiro e condutor de carretinha está sendo feita pela Secretaria de Obras, baseada em decreto municipal 4031/2022, que regulamentou o projeto complementar 192/2021, aprovado pela Câmara Municipal. Qualquer defeito ou anulação de um ato jurídico revestido de lei só poderá ocorrer através de uma ação de constitucionalidade. E o inconformismo dos vereadores, dizendo que o requerimento se justifica a fim de examinar a eventual usurpação constitucional das competências do Poder Legislativo, entendeu que Vossa Excelência não possui essa legitimidade. Nada disso foi cobrado nesse requerimento. Nós não estamos falando de inconstitucionalidade. Nenhuma. Você vê que eles falam assim, lê aí, seus abestalhados, estamos aí, lê aí. Né? Aí, diante disso, ainda faço uma indicação no dia 28 de novembro, né? Solicitando para eles corrigirem esse erro. Nem sequer deu resposta para essa Câmara ou entrou em contato. Está aí mais um. Agora, eu, como vereador, não. Para mim, voto o requerimento, entendeu? Pode até que se vote contra, né? Eu não retiro o requerimento, né? Aí, Vossa Excelência, como presidente, quiser, dentro das prerrogativas, conversar com os vereadores, para que reveja aí. Eu, da minha parte, não tiro o requerimento, coloco em votação, porque o Executivo tem que respeitar essa Câmara de Lei. Porque foi feito todos os documentos, todos, nunca ligou para conversar, nem para o jurídico. Então, é um absurdo, Daniel. É um absurdo estar ainda a chegar a falar em inconstitucionalidade. Nós não estamos cobrando nenhuma inconstitucionalidade. Nós estamos falando, usurpou aqui dentro do decreto uma taxa que está cobrando sem nem ter sido aprovado por aqui. Certo? Então tem que ser sustado essa parte do decreto deles que estão cobrando. Certo? Essa parte de fiscalização do legislativo tem que fazer isso aí. Se vai dar um imbróglio, se vai...
Se nós só pensar nisso, Daniel, o executivo faz o que quer com nós. Né? Faz o que quer. Aí, ó, não, tudo bem. Não se pediu para tirar o requerimento, só suspender, mas o não continua em discussão o requerimento. Senhor presidente. Pode falar? Com a palavra, vereador Edson. Senhor presidente, esse requerimento ele tem muita validade. O que acontece? A gente acompanhou muito aí, eu, o vereador Paulinho, outro vereador, acompanhou o sofrimento dos podadores de árvore. E a gente vê a injustiça, né? A injustiça aí de ter feito essas cobranças. E eu acho que você vem fazendo o seu trabalho como presidente, mas não podemos também fazer um trabalho paralelo, com todo respeito ao nobre presidente de líder, porque essa comunhão com o executivo não dá, é um requerimento que tem que tocar para frente. Eu entendi a sua colocação de querer retirar o requerimento, mas só que o requerimento do vereador é para ter mais conteúdo para ele até apresentar para esses podadores e o jurídico da prefeitura rever a falha. Então, porque comunhão com o executivo, o senhor mesmo sabe que a Câmara eles não têm, nem respeito tem. Então não tem como esse argumento aí de ir lá falar com o executivo. Não. Vamos sentar nós aqui, o senhor, os vereadores, e falar com o nosso jurídico. Se tiver errado, tem que tocar para frente. Eu peço permissão para assinar com o nobre vereador esse requerimento também. Continue a discussão. Senhor presidente, boa noite, nobres edis, público presente e público que nos acompanha pela internet. Vereador Paulinho, eu entendi, inclusive também respondendo, Edson, o posicionamento do presidente. O pedido seria apenas para suspender, não pedindo para que seja retirado. Inclusive, se não houver solução, eu iria até pedir para estar assinando junto. Só que nós, como os vereadores, nós estamos aqui para buscar soluções. E, em vez de entrar no embate, eu acredito que o presidente está correto para a gente tentar buscar uma solução para essa questão. Eu também fui cobrada pelos podadores de árvores, até para a gente tentar solucionar. Inclusive, cheguei a conversar com o vereador Rafael, né, Rafael, sobre isso. Tivemos o mesmo entendimento desse artigo da lei, que nós aprovamos o projeto, mas a lei não estava conforme, né, a nossa aprovação. Então, eu, como vereadora também, no intuito de solucionar, eu gostaria, né, que fosse adiado o pedido desse requerimento para a gente fazer uma reunião, inclusive com a participação dos podadores, porque foi isso que alguns deles me procuraram e pediram, só que como eu não tive nenhuma resposta do executivo, acabou não marcando a reunião. Então, assim como o presidente pediu, eu também gostaria de pedir que fosse adiado e a gente buscasse uma solução. Nós, como legislativo, a gente está aqui para solucionar para os moradores, né, para o cidadão de Epitácio. Eu acho que seria o mais coerente no momento. Caso na reunião não houver nenhuma posição positiva, aí a gente faz o requerimento e dá andamento no posicionamento do nobre. Eu mantenho a mesma que continua o requerimento, porque, vereadora, veio aqui o requerimento, deu tempo do executivo, né? A resposta do executivo foi péssima, foi assim, estamos aqui, ó, eu vou falar, joguei o papel, estamos aqui, seus bestaiados. Alô? Né? E a indicação também foi para que tirasse aquele artigo, corrigisse. Isso foi ano passado e nada até agora. Não vamos esperar mais o quê? Até entendo a vossa excelência, né, sobre a colocação, respeito, ponto de vista, mas a minha parte é que continua o requerimento de votação. Vereador, eu queria que os vereadores entendessem. Eu entendo a sua posição, eu também tenho a minha posição, mas olha só, vamos falar que a Câmara aprova esse requerimento e a gente, através de um decreto, caça uma lei do Executivo. E como que fica esses contribuintes que já pagaram até agora esses valores, né? Então, precisa ser analisada toda essa situação. Nós estamos aqui, se é legal ou ilegal, nós achamos que é ilegal, nós vamos ter que tirar uma renda da prefeitura e ela vai ter que devolver o dinheiro
provavelmente vai ter que devolver o dinheiro, que a gente não sabe, daquelas pessoas que pagaram indevidamente. Então, é por isso que é um caso complexo, que eu estou pedindo para que a gente se resolva, assim, de forma amistosa, resolver essa situação. Mas aqui eu sou democrático, eu vou colocar o requerimento em votação e gostaria que os vereadores entendessem o que é que está debatendo hoje aqui. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Rafael. Boa noite a todos, vereadores, mesa diretora e o público. Gostaria de fazer só alguns esclarecimentos em relação a esse requerimento, que eu acredito que, do ponto de vista democrático, eu acho que todo questionamento aqui é válido. Acho que em diversas vezes já expressei aos vereadores aqui que todos são livres para questionar e requerer informações a respeito daquilo que são demandados através do seu mandato. Tinha conversado com a vereadora Rosiane e, na verdade, eu não vejo muita razão desse requerimento, e a preocupação em relação aos contribuintes, ela, infelizmente, é uma realidade, uma vez que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, no nosso sistema de leis, que todo tributo que é criado por meio de decreto e não passa por essa casa para ser criado, ele é um tributo ilegal, inconstitucional. E tanto que isso chama princípio da legalidade, não tem como a gente criar. A gente criou aqui alguns tipos tributários referentes a esse tipo de recolhimento, mas não tinha incluído na lei que nós votamos o tributo específico para os podadores. Ele foi criado lá do Poder Executivo por meio de decreto, e isso é ilegal. Então a gente está discutindo uma coisa que juridicamente não existe. O senhor pode até confirmar isso. Então, pelo fato dela não existir, todo mundo que pagou antecipadamente, pelo fato de não ter sido criado esse tributo por essa casa, ele carece de legalidade, ele é inconstitucional. Então, ele não só é ilegal, como todo mundo que recolher tributos mediante de forma ilegal, que não tenham sido criados pelo Poder Legislativo, que não tenha sido lei criada por lá, mandado para cá para que nós referendássemos isso, dentro de um processo legislativo correto, ela é ilegal e ela carece de totalmente qualquer tipo de validade jurídica. Então, assim, faz o requerimento, não tem problema nenhum. Eu também sou a favor de conversar a respeito disso, mas eu acho que isso é uma lição de primeira aula de direito tributário. Saber que legislações que criam tributos precisam passar pelo Poder Legislativo. A gente falou aquele dia, quando tinha um funcionário da prefeitura, especificamente Eduardo Chebuk, nós falamos isso com ele, inclusive usamos a palavra aqui para falar a respeito disso. O Poder Executivo sabe disso. Então, assim, acaba criando, continua cobrando, isso é um problema que só está se protelando. Então, acho que o Paulinho, com certeza, assim como outros vereadores, a Rosiane falou isso também, foram demandados a respeito disso, e é uma forma também dele responder. Se resolve, aí eu não sei, é o vereador mesmo que verifica, né? Mas eu acho que é importante a gente deixar isso claro, porque senão a gente fica debatendo algo que, no final das contas, assim, ela já tem um status jurídico, que ela é ilegal. Esse tipo de cobrança está sendo feita de maneira ilegal. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Eu gostaria de fazer parte desse requerimento. A gente vem conversando aí desde o início sobre esses problemas todos, e acredito que a prefeitura já deveria ter dado uma solução para isso daí. Ela é responsável pela solução, e nós sobre a fiscalização disso tudo. Então, muito bom requerimento, senhor vereador. Obrigada. Senhor presidente. Deixa eu te falar. Senhor presidente, nobres vereadores, eu acredito que... Com a palavra, o vereador... Todos os vereadores aqui foi procurado pelos podadores, inclusive Vossa Excelência, a gente participou de uma reunião e colocamos à disposição para eles que depender dessa casa, depender dos vereadores, a gente ia estar junto nessa situação. Paulinho, tem um pessoal perguntando aqui para mim, se você puder só resumir o teor do requerimento que nós quer aprovar agora, porque ele já entrou na rede social aí, está perguntando a alguns podadores. Então, eu acho que o doutor Rafael falou, eu acredito que desde o começo vem tendo esse desgaste de todos os lados, né, os podadores, e acho que a gente tem que chegar numa situação e resolver essa situação, porque já tem um bom tempo que essa lei já está aprovada. Então, só resume, Paulinho, fazendo um favor, só para que ele está acompanhando, que vê o teor do requerimento que nós vamos aprovar aqui hoje. Eu primeiro vou falar que o
o excelentíssimo presidente falou das pessoas que pagaram. Eles estão aí, talvez alguns estão assistindo e cobrando nós para que, sendo sustado esse artigo do decreto, que o executivo faça devolução para eles, porque foi cobrado indevidamente. Eles não vão, maneira alguma, criticar alguma coisa hoje que nós estamos fazendo o decreto. Se o decreto vir a passar em plenário e ser votado, né, e para derrubar o artigo 3º. Então, Tico, e o pessoal que nos assiste, hoje a gente está votando um requerimento, certo? Que a aprovação é pela maioria simples. Aprovando esse requerimento hoje, a mesa diretora tem que expedir um decreto legislativo para sustar o artigo 3º, né, do decreto municipal que cobra as taxas dos condutores de carrocinha, com carroça com carretinha e carroça. É só para assustar, não é para tirar toda a lei ou inconstitucionalidade da lei ou decreto, que também nós não temos a competência nesse momento para isso. Simplesmente o artigo 3º, que não está no artigo 3º, incumbido dentro da lei que nós aprovamos, mais ou menos em linhas gerais que o vereador Rafael explicou, né? Porque estivesse dentro da lei, foi um lapso dele que aconteceu ou não, né? Mas nós estamos aqui para corrigir. Agora, eu citei no requerimento, já estou repetindo, mas o pessoal está assistindo, o requerimento para que eles corrigissem, depois a indicação. São 2 documentos que partiu dessa Câmara. Um respondeu, né, até joguei no chão e peço desculpa, é um tapa na cara, eu posso falar comigo de vereador, um desrespeito total de uma parte jurídica, e a indicação bem colocada, bem feita, para que eles corrijam este artigo 3º do decreto. Também não deram bola. Não, eles não vão fazer nada. Eles vão deixar, o Paulinho cobra um monte de requerimento, o Paulinho cobra licitação, o Paulinho cobra o negócio da madeira, o Paulinho cobra isso, o Paulinho cobra isso, está deixando tudo para trás. Só fazer lobby político. Não é. É para trazer resultado, principalmente daquele que está errado. Então, eu mantenho o requerimento. Vereador, o que eu falei aqui da suspensão do requerimento é que eu ia conversar com o executivo para ver se eles me mandavam esse projeto, eles mesmos, retirando, porque um projeto nosso aí, mesmo que seja legal, a prefeitura pode discutir através de uma ação aí, demorar 5, 6, 7 anos aí, e o pessoal continuar pagando, até resolver judicialmente. Mas tudo bem, ó, o requerimento do vereador está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que discordarem, que se levantar. O requerimento foi aprovado. Continua